nossas vidas. Iniciaremos esse momento pedindo ao Senhor que nos traga uma palavra de excelência, que nos traga uma palavra de conforto, de sabedoria, para que possamos enfrentar esses dias, que para muitos têm sido dias maus, mas para a igreja tem sido um dia de despertamento, um dia de aprendizado, dias de aprendizado, dia de disciplinas para as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te damos graça, porque o teu amor é grande. Nós queremos te bendizer, ó Deus, na pessoa de Jesus. Agradecermos ao Senhor porque tu és bom e a tua misericórdia dura infinitamente. Pai, nós sabemos que nada merecemos, nada vem de nós mesmos, mas tudo vem de Deus. Pai, apresentamos a vida da tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, onde houver um cristão assistindo essa live, onde houver um irmão, um amigo, que essa palavra, Pai, que a palavra do Senhor possa alcançá-lo com graça e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, também nós te pedimos que desde já, Pai, repreende o valente, Pai. Em nome de Jesus, nós manietamos o valente, que a tua palavra, Pai, ela vá e suja resultado ao qual, Pai, o Senhor a enviou. Pai, em nome de Jesus, oramos pelo nosso ministério, oramos pela nossa igreja, oramos pelos nossos pastores, ó Pai. E que toda a cobertura espiritual possa estar sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja neste momento. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Parei. A nossa mensagem hoje é referente a o Senhor é a nossa esperança no momento da calamidade. Está baseada em Jeremias 32, versículo 27. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 32, versículo 27. A palavra do Senhor que veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil para mim? Repetindo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil para mim? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite. Há alguma coisa difícil para o Senhor, né? Talvez você esteja na tua casa neste momento de quarentena, pensando no teu amanhã, o que é que você vai fazer amanhã, o que será do nosso amanhã. Mas o Senhor nos diz nesta noite, através do profeta Jeremias, que Ele é o Senhor. Pode alguma coisa difícil acontecer que Deus não possa realizar em nossas vidas? Existe alguma circunstância que o Senhor possa não resolver, né? Jeremias estava vivendo justamente nessa circunstância, nesse momento difícil da sua vida. A nação de Israel, juntamente com Judá, estavam vivendo um momento de dificuldade e de calamidade. A nação havia passado por um processo de retaliação da Assíria. E nesse momento, quando Jeremias conclama a consolar o povo, que Deus seria a sua justiça, que Deus seria a sua torre forte, a nação está desesperada. Houve um decreto de Deus em que Deus havia entregado a nação de Israel, Jerusalém e Judá nas mãos dos seus inimigos. Por desobediência dessa nação, por não se contentar com seu Deus, a nação de Israel voltou-se a prostituir com outros deuses. Não achando suficiência na graça de Deus, essa nação começou a voltar o seu coração para outros deuses. Nós não estamos vivendo, irmãos, momentos, nós não estamos vivendo um momento diferente em nossa geração. A humanidade está vivendo tempos difíceis, dias terríveis. Mas a sua consciência deve voltar-se para o Senhor e arrepender-se dos seus erros, das suas falhas, das suas transgressões. Porque no momento em que voltamos para o Senhor é quem nos cura, é o Senhor que transforma as nossas vidas.
no momento em que deixamos de cultuar outros deuses, a vivermos em outros deuses, talvez você imagine que esses deuses sejam imagens de escultura. Não, esses deuses podem ser o teu filho, o teu emprego, a tua casa, a tua família. Mas eu quero dizer para você, quando essas coisas começam a tomar o lugar de Deus, nós recebemos uma retaliação diretamente do céu para as nossas vidas, por falta de obediência ao Senhor. E foi nesse momento que a nação de Israel começou a achar suficiência em si mesmo, achando que Deus não poderia resolver os seus problemas, achando que Deus não era o Deus da sua vida, que não era o Deus do seu coração, que sobreveio a eles no momento mais difícil. Nações inimigas invadiu Israel, enfraqueceu as suas muralhas, enfraqueceu o seu coração. E neste momento, a nação começa a perder o temor do Senhor, começa a perder toda a graça de Deus. E vem Jeremias, um profeta antigo, que já vinha conclamado ao povo: olha, arrepende-te, volta ao Senhor, arrepende-te, volta ao Senhor, porque o próprio Senhor decretará sobre vocês momentos de calamidade, momentos difíceis, mas esse mesmo Senhor que decretará este momento de calamidade, esse momento difícil, Ele mesmo decreta sobre a vida de vocês a esperança. Irmãos, se vivermos no Senhor, mesmo no momento da dificuldade, mesmo no momento que estamos sendo assolados, nós confiaremos e teremos esperança no Senhor e saberemos que tão certo Ele nos livrará. Imagine você que Jeremias, andando pelas ruas de Jerusalém, neste momento preso no pátio do rei Zedequias, homem que havia conclamado, falado, decretado para a nação que a nação deveria arrepender-se, voltar-se para a palavra do Senhor, e aquela nação estava completamente com as costas viradas ao Senhor, e ele agora preso, vendo Nabucodonosor planejando invadir a cidade. Eu quero dizer para os irmãos que no momento em que deixamos ao Senhor, as nossas vidas, os nossos corações deixam de ser do Senhor. Toda a nossa casa, toda a nossa estrutura enfraquecidas. A nossa vida é um muro. E esse muro, quem nos guarda é o guarda de Israel. E no momento que deixamos essa proteção, o nosso arqui-inimigo Satanás, ele vai tentar de todas as maneiras derrubar a nossa muralha para invadir o nosso território. No momento em que Jeremias começa a ouvir relatos dentro da prisão do sítio que Nabucodonosor faria ao reino de Zedequias, a Jerusalém, a Israel, ele lembrou-se das profecias do Senhor. E naquele momento, Zedequias, que havia prendido Jeremias, tentando calar o profeta de Deus, tentando calar a voz do homem de Deus, que a todo tempo tinha conclamado aquela geração, que a destruição viria, que a calamidade viria, que as pestes viriam, e aquela nação ensoberbecida dizia: não, a peste não virá, a paz sim virá, porque nós estamos com nossos templos abertos. A nação continua adorando, mas a sua adoração naquele momento se misturava com outros deuses. Israel estava prostituída, e Deus, irmãos, Ele não divide em nenhum momento a sua glória com ninguém. Quem sabe nesse momento a nação brasileira, o mundo não esteja passando por necessidade ou por dificuldade semelhante. E nós estamos buscando a cura, nós estamos buscando um momento da tranquilidade. Mas eu quero dizer para os irmãos, há um decreto de Deus sobre a humanidade, há um decreto de Deus sobre o Brasil. O Brasil precisa passar por essa dificuldade, a humanidade precisa passar por essa dificuldade para reconhecer que o Senhor é o seu Deus. A humanidade precisa reconhecer que Jesus é o rei do Brasil, que Jesus é o rei da Espanha, que Jesus é o rei da China. Não há outra solução, não há outro Deus que possa solucionar os nossos problemas. A Bíblia diz em Tessalonicenses que quando os homens pedissem paz e segurança, viriam sobre ele repentina destruição. Meus amados, meus amigos, paz e segurança só quem pode estabelecer sobre essa humanidade é Jesus. Paz e segurança só quem pode estabelecer é o príncipe da paz.
E quantas das vezes ele foi rejeitado das nossas casas? E quantas das vezes ele foi rejeitado das nossas escolas? E quantas das vezes ele foi rejeitado na oração do meio-dia? Quantas das vezes esse Jesus foi rejeitado na oração noturna? Nós temos sobre toda essa nação profetas, homens de Deus, discipuladores que têm conclamado o ano aceitável do Senhor, sacerdotes que não têm se corrompido, sacerdotes que não têm mudado as verdades de Deus por mentira. Eles têm conclamado que Jesus é o Senhor dessa nação. E quantos têm fechado as suas portas? Quantos têm negligenciado? Quantos têm tapado os seus ouvidos? Como no período de Jeremias. Jeremias era um profeta que profetizou, falou, conclamou, foi preso, foi jogado em cisterna, foi humilhado. Mas ele não se calou de falar sobre o decreto de Deus. E Deus, irmãos, ele não revoga o seu decreto. Deus, quando ele disse assim, haja luz, houve luz. Quando ele disse, haja, houve. Ninguém poderia revogar o decreto de Deus sobre as ações de Deus. Essa mesma situação, se Deus decretou algo sobre essa humanidade para nos discipular, para nos ensinar, nós teremos que aprender com essa dificuldade para sermos cristãos melhores, para sermos pessoas melhores. Se Deus, irmãos, não sarar o Brasil, se Deus não sarar a humanidade, nós continuaremos o mesmo. E não há cura se não houver a ferida. Não há transformação se não houver a dificuldade. Se você que está na sua casa me ouvindo neste momento, eu conclamo aos irmãos a entenderem que nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade que nos está assolando é simplesmente só biológica. Não é. A humanidade está sob o controle de Deus e todas as coisas, irmãos, passam pelas mãos do Senhor. Deus nos conclama nessa noite, neste dia, a voltarmos os nossos pensamentos para o Senhor. Às vezes nós estamos preocupados unicamente com a calamidade. Estamos preocupados unicamente com o que está acontecendo. Estamos atemorizados. Ei, eu quero te dizer, há uma calamidade sobre esta nação. Há uma dificuldade sobre esta nação, mas há esperança para a tua vida, há esperança para a minha vida, há esperança para o Brasil. Eu tenho certeza pela palavra de Deus que depois destes dias difíceis, nós passaremos por um grande avivamento e não seremos mais os mesmos, não seremos mais os mesmos crentes. Os nossos joelhos se dobrarão verdadeiramente para orarmos e intercedermos ao Senhor. Porque, irmãos, Jesus está voltando. A igreja precisa se despertar para esse evangelho de luz. A igreja precisa se despertar para esse evangelho de arrependimento. Não pretendemos ficar como os cristãos, como os irmãos do período de Jeremias, dizendo que havia uma paz quando não havia paz, que Deus não os atingiria porque eles estavam em paz. Os templos estavam abertos. Mas os cristãos estavam completamente fora. Israel estava completamente fora dos padrões de Deus. E todas as vezes, irmãos, que nós ficamos fora do padrão de Deus, a retaliação virá sobre as nossas vidas. E Jeremias vai dizer: existe alguma coisa que Deus não possa resolver? Existe algo difícil para o Senhor? Existe alguma circunstância? Ele diz mais precisamente assim: eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil demais para mim? Eu estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e Nabucodonosor a sitiará. Irmãos, presta atenção. Nós temos um presidente na nossa nação como qualquer outra nação. Deus, Jeová, ele diz o seguinte para Zedequias, para Jeremias dizer a Zedequias: independente da oração que Zedequias fizer, independente da oração que ele fizer, eu irei punir Israel, eu irei punir Jerusalém, eu irei punir Judá.
eu irei colocar Zedequias de frente a Nabucodonosor, e Nabucodonosor o prenderá, o ensinará. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos ser ensinados até pelo nosso inimigo. E nós temos um presidente na nossa nação. Nós temos os governadores da nossa nação. Que muitas das vezes, irmãos, nós estamos sendo governados incorretamente, erroneamente. E nós muitas das vezes não sabemos em quem depositar a nossa confiança. Eu quero dizer para você, neste momento de calamidade, o Senhor está trabalhando em Brasília. O Senhor está trabalhando no Planalto da Alvorada. O Senhor está trabalhando na vida do nosso presidente. A Bíblia diz que o Senhor é quem fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Ele mesmo a ligará. Ele mesmo a ligará, Ele mesmo a curará. Nesses dias eu estava assistindo uma entrevista e alguém dizia assim: Deus não está nos ouvindo. Deus perdeu o controle da humanidade. A humanidade está sem Deus. E é notório quando a gente vê as pessoas indo para o supermercado, comprando tanta coisa sem necessidade, ou muitas das vezes esquecendo de que o outro também precisa comprar. A gente diz assim: puxa, a humanidade é que está descontrolada. Porque Deus, Ele continua no seu trono, com o seu cetro de justiça, e Ele não perdeu em nenhum momento o controle da humanidade. Salmo 94 nos diz assim, Salmo 94, 9 diz assim: será que quem formou o olho não vê? Será que quem formou os nossos olhos não tem visto o que está acontecendo na humanidade? Óbvio que está. Deus tem visto todas as coisas que está nos sobrevendo, não há todas as coisas que está nos encaminhando. Mas Ele está justamente querendo trabalhar em nós algo diferente. Ele justamente está querendo trabalhar em nós algo novo. Ele quer justamente trabalhar e mostrar para nós que Ele é o Deus das nossas vidas. Talvez, quando tudo isso passar, nós dobraremos os nossos joelhos em oração de maneira diferente. Nós cantaremos que Ele é o nosso Deus de maneira diferente, porque foi assim que a nação de Israel fez. Quando Deus os livrou, quando eles achavam que saindo da cidade de Jerusalém e indo fora dos seus muros para o vale de Inom, se prostituir com Baal e Astarote, queimar os seus filhos a Moloque, rogando a um Deus que não podia salvar, eles se decepcionaram, porque Deus, irmãos, é o Deus que ouve as nossas necessidades. E Astarote não podia ouvir a necessidade de Israel. Baal não podia ouvir a necessidade de Israel. Moloque não poderia, mesmo com todos os sacrifícios que Israel ofereceu, não poderia ouvir a sua necessidade. E é necessário que Nabucodonosor sitie aquela grande cidade, Jerusalém, Jerusalém que tanto matou os profetas, Jerusalém que aprisionou o profeta Jeremias, e agora toda a nação estava sendo sucumbida simplesmente por desobediência. Imagine, irmãos, a cidade de Jerusalém conquistada, né? Dada, iluminada, agora passando por um processo totalmente terrível. Porque Deus foi permitindo, irmãos, primeiro, a fome, as enfermidades, as pestes e as calamidades foram chegando pouco a pouco, enfraquecendo a economia, enfraquecendo o sistema de saúde da nação de Israel. E foi Deus usando dentro do seu decreto soberano todas essas circunstâncias. E agora vai usar o rei Nabucodonosor, vendo que a cidade estava enfraquecida economicamente, politicamente, religiosamente, porque houve uma mistura de deuses na cidade de Jerusalém. A cidade conhecida como a cidade do Deus de Israel, a leoa de Deus, agora estava corrompida, massacrada.
totalmente frágil. As suas muralhas estavam suscetíveis a Nabucodonosor. Nabucodonosor não teve muito esforço para invadir Jerusalém. E muitas das vezes, as nossas vidas, a nossa casa, no momento de dificuldade, o Senhor, nesse momento nós estamos passando por um período de pandemia que tanto tem nos assustado e nos amedrontado. Ei, é nesse momento que você tem que cercar as suas muralhas. É nesse momento que você tem que viver uma vida de oração maravilhosa diante de Deus. É nesse momento que você tem que se conscientizar, que eu e você temos que se conscientizar que Deus é o Deus das nossas vidas. Que nós temos que se conscientizar que o Senhor é aquele que nos livrará no momento da dificuldade. Se as nossas vidas de oração se enfraquecer neste momento, os nossos inimigos nos tomarão, nos derrubarão. Esse dia eu estava vendo no jornal que a SEDUR, um órgão responsável a SEDUR juntamente com a Polícia Militar, que está responsável para lacrar os estabelecimentos que estiverem desobedecendo a ordem da Prefeitura e do Governo do Estado. Eu fiquei sabendo que em alguns bairros daqui de Salvador, as pessoas estavam colocando paredão. Paredão é aquele equipamento de som grande que as pessoas colocam na rua para fazerem as suas diversões. E eu analisei, eu disse, Deus, no momento desse de calamidade, no momento desse de dificuldade, as pessoas ainda conseguem colocar em altura os seus sons, as suas músicas, e conseguem continuar feliz nesse momento de dificuldade, oferecendo os seus louvores a quem quer que seja. E Deus falou ao meu coração: eles estão vivendo como nos dias de Noé, comendo, bebendo e dando-se em casamento. Mas haverá um dia em que a porta da arca será lacrada por fora. A porta da arca será lacrada por fora. E nós, sacerdotes de Deus, homens de Deus, estamos pregando e falando do Senhor, não teremos nenhuma responsabilidade de abrir mais essa arca, porque foi o próprio Senhor que a fechou. Então veja, assim Gênesis clamou, elas se davam, elas gritavam, elas estavam felizes. Mas no momento da calamidade, no momento da dificuldade, elas choraram, elas prantearam e lembraram da profecia de Jeremias: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Irmãos, imagine você, Jeremias, dentro de uma prisão, numa prisão, ele lembrar-se das palavras do Senhor. Era como se fosse uma anestesia. Olha, Deus ainda é o Deus da humanidade. Deus ainda continua no controle das coisas. Deus ainda continua sendo Deus. Irmão, a gente pode perder as esperanças até no setor médico, no setor econômico. A gente pode até perder as esperanças de que não vamos receber nada do governo federal, nada da prefeitura, mas a nossa esperança, ela jamais pode ser esquecida no Senhor. É Deus que nos livrará, meus irmãos. É Deus que nos guardará. É o Senhor que nos sustentará neste momento. Não podemos nos desesperar e esquecermos de que a calamidade está aí, mas há uma esperança para a igreja, há uma esperança para a igreja no Brasil, há uma esperança para os cristãos no mundo. A Bíblia é o nosso norte, as Escrituras é o nosso norte, e ela nos diz que depois da calamidade, depois da tempestade, o Senhor nos trará a bonança. Mas para isso precisamos fazer o que diz Atos 3:19: arrependei-vos e pois convertei-vos dos nossos maus caminhos. Se não nos arrependermos, se não nos voltarmos ao Senhor, se não deixarmos de viver a nossa vidinha, a nossa mesmice, nós não teremos uma experiência com o Senhor neste momento. E o Senhor quer nos disciplinar, o Senhor quer nos ensinar.
Não pense você que Deus está ensinando só o não cristão, só aquele que não conhece o Evangelho. O Senhor está nos ensinando. É tempo de esperança. É tempo de esperança no meio da calamidade. É tempo de esperança. Que Deus, irmãos, nessa noite, Ele nos incomode a orar mais. Ele nos incomode a buscar mais a sua palavra. Ele nos incomode a vivermos mais a sua palavra. Talvez você aí que esteja me ouvindo esteja num cárcere, talvez num cárcere espiritual, assim como Jeremias esteve, dizendo assim: eu tenho falado, eu tenho dito que Jesus é o Senhor do Brasil, eu tenho dito que o Senhor está voltando, e muitas das vezes, irmãos, nós somos chamados de louco. Ei, meu irmão, você que está aí achando que você não é nada, que você mesmo pregando o Evangelho ninguém está te ouvindo, eu digo a você o seguinte: continua falando do Senhor, continua falando no momento da calamidade, porque gente para nos amedrontar tem muito, mas gente para falar que Jesus está nos ensinando, nos disciplinando no momento dessa dificuldade, são poucos. Lembre-se você que os deuses que Israel trouxe para Jerusalém não puderam ouvir. A gente está esses dias o pessoal que estão aí se cadastrando para receber o auxílio emergencial, tanto da prefeitura como do governo federal, estão atônitos. Ainda não caiu na minha conta, falando assim, né? Ainda não caiu na minha conta. Oi, e aí fulano já recebeu, mas eu não recebi. Ei, rapaz, olha para cá. Deus não vai deixar faltar nas nossas casas. Não é porque nós somos crentes, não. É porque nós sabemos que a nossa esperança não está no dinheiro. A nossa esperança não está no governo federal, nem na prefeitura. Apesar de que esse de um auxílio que nos darão. Não está, não. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Se o Senhor, irmão, não guardar a nossa casa, se o Senhor não guardar a nossa economia, nós não seremos nada. Se o Senhor não guardar as nossas finanças, não suprir nossa necessidade, não seremos nada. E Deus nos desperta nessa noite para entendermos que Ele é sim a nossa base forte. Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso sustentador. E pense, os irmãos, que no momento em que a nação de Israel foi invadida por Nabucodonosor, Zedequias sendo preso, os seus filhos sendo mortos na sua frente, os seus olhos sendo vazados, Deus protegeu a vida de Jeremias. Nós não sabemos a circunstância, mas Deus, Ele protegeu. E Jeremias, para mim, neste momento, é um símbolo da igreja. Ei, você será protegido no momento dessa calamidade. Você será guardado no momento dessa calamidade. E se por via das dúvidas ou por circunstância essa calamidade nos atingir e tirar as nossas vidas, nós viveremos para o Senhor, porque a nossa esperança não consiste só nesta vida. A nossa esperança não consiste só neste momento. Nós não estamos vivendo um momento, nós estamos vivendo, irmãos, esperando que um dia estaremos com o Senhor, e é Ele quem nos guardará, é Ele quem guardará o meu e o seu depósito, é Ele que guardará a minha e a sua casa. Se vivemos só achando que hoje é o nosso momento, se vivemos achando que tudo isso aqui é o que existe, nós não estamos esperando o Senhor. Se vivemos achando que a nossa vida consiste só nisso aqui, nós não estamos esperando no Senhor. Nós estamos fazendo como os irmãos de Israel, esperando só naquele momento. Mas sobre ele veio uma repentina destruição, uma repentina guerra em que eles não esperavam. Veio alguém que os enfraqueceu, veio alguém que tiraram o catiçal deles, e eles ficaram perplexos, ficaram atônitos, foram mortos, e mortos muitas das vezes sem esperança. E eu e você, irmãos, que temos hoje essa revelação da palavra de Deus, a palavra de Deus tem nos dito que o Senhor, irmãos, que não existe nada difícil, nada impossível para o Deus da humanidade. Não existe nada difícil para o nosso Deus, não existe nada difícil para o nosso Senhor.
Talvez essas informações sejam tão taxativas e repetitivas, mas é a realidade. Não é um clichê, é a realidade. Deus é a esperança para este momento. Jesus é a ponte que nos ligará ao céu. Só passaremos por tudo isso, só passaremos por essa dificuldade se aprendermos com o Senhor, se aprendermos com o que Ele tem a nos dizer. Jeremias é chamado a crer e a conclamar que não existe nada difícil para o Senhor, que Deus estava disciplinando o povo, Deus estava ensinando o povo, Deus estava mostrando para o povo que não dividiria essa glória com ninguém. Eu costumo analisar cada cultura, cada nação dentro dos seus aspectos peculiares. Por exemplo, irmãos, não é fanatismo que eu vou falar, nem religiosidade. Durante o final desse ano, quantas das vezes as pessoas tentaram escarnecer da figura e da pessoa do Cristo? Quantas pessoas tentaram escarnecer da realidade do Evangelho? Quantas pessoas estão convictas nas suas vidas que não precisam de Jesus, não precisam do Senhor? Mas no momento da dificuldade, tem muita gente pedindo a Deus, dizendo: Senhor, Deus, cuida dessa nação. Ó Deus, cuida da minha vida, guarda a minha família, que essa pandemia não venha me atingir. Ei, o Senhor é soberano e conhece o nosso intelecto. Ele sabe o que se passa na realidade do meu e do seu interior. Ele sabe quais os planos que estão no meu e no seu coração. Muitos de nós passaremos por esse processo, mas não aprenderemos nada. Muitos de nós passaremos por essa calamidade, não entenderemos nada, mas muitos de nós sairemos de tudo isso convicto de que Deus nos ensinou e nos mostrou que todas as vezes que nós estivermos de joelho, buscando ao Senhor, orando na sua palavra, nós não ficaremos despercebidos, nós não ficaremos atônitos, nós não invadiremos o supermercado em busca de adquirir mais suplemento do que os outros, porque nós sabemos que é o Senhor que é o nosso sustentador. E eu entendo, irmãos, que se Deus, irmãos, não nos ensinar, ninguém vai nos ensinar. Essa não vai ser a primeira vez que passaremos por uma calamidade. Não vai ser a primeira vez nem a última vez. Passaremos por outras e outras e outras e outras. E não é fanatismo, e não é, vamos dizer, revelação, porque a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos calamitosos. 1 Timóteo 3 nos diz em diante que nos últimos dias o homem seria amante de si mesmo, mais amigo do dinheiro do que amigo de Deus. 1 Coríntios 4:4 nos diz: adúlteros e adúlteras, não podeis serem amigos de Deus e amigos do mundo. 1 Coríntios 4:8 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz de Cristo. Gênesis 9 nos diz que todo gênero humano está corrompido, que não há quem faça o bem, que não há quem tenha a bondade. A Bíblia diz que Deus olhou para a humanidade e não viu um justo sequer. Estamos esperando o que, irmãos? A ingratidão está no nosso coração. A ingratidão está sobre a humanidade. A humanidade deixou o seu aspecto natural, o seu aspecto, a sua figura natural está completamente voltada a outros deuses, voltada a outras coisas, seja um Deus de gesso ou até mesmo o Deus dinheiro. Então, como esperarmos neste momento o livramento se não buscarmos? Como esperar que o Senhor nos livre se nossas vidas estão presas ainda à matéria, a algo físico? Como esperar que Deus nos guarde se os nossos corações estão presos ainda a coisas deste mundo? Se Deus, irmãos, não quebrar o nosso coração, derrubar os nossos ídolos interior, os nossos ídolos construídos pelas nossas mentes, não haverá renovação,
não haverá mudança, não haverá transformação, seremos os mesmos, seremos sitiados novamente, seremos atingidos novamente e não veremos ao Senhor e não entenderemos que Deus, irmãos, é a esperança para a nossa vida, para a humanidade. É tempo de quebrarmos os nossos ídolos, quebrarmos todas as barreiras e voltarmos para o Senhor. É tempo de quebrarmos aquilo que nos separa de Deus. É tempo de sairmos daquilo que nos distancia do Senhor. Ei, passa mais tempo com o Senhor do que com a Netflix. Passa mais tempo ouvindo o Senhor, lendo as Escrituras, do que lendo qualquer outro livro. Aonde a gente acha que não há esperança, é até um paradoxo, né? Há esperança para a mãe que está chorando agora o teu filho perdido. Há esperança para os velhinhos de 60 anos, né? A nossa... Aquilo em que a gente deposita a confiança, no caso, no setor médico, nos deu uma faixa etária de sobrevivência, né? Que os nossos velhos, nossos senhores de 60 anos de idade deveriam ficar em casa para não ser atingidos. Mas na eternidade, irmãos, todos nós receberemos corpos incorruptíveis e não haverá faixa etária de idade. A morte jamais atingirá o nosso corpo, porque 1 Coríntios 15 a 57 nos diz que Deus, ele transformará o nosso corpo, né? Ele transformará o nosso corpo em corpo incorruptível e nós não teremos mais a necessidade física ou necessidade biológica, não passaremos mais por doença, não sofreremos mais pela peste. Mas enquanto isso, estamos aqui em vida, nós estamos aqui neste corpo físico, nessa matéria que por qualquer coisa que é tão frágil, nós sofremos. Entreguemos as nossas vidas ao Senhor. Depositemos os nossos corações em Deus, porque só Ele é a nossa esperança. Só Ele é a nossa torre forte. Os homens podem até tentar solucionar os nossos problemas. Os homens podem até tentar nos ajudar, mas é o Senhor quem nos guardará. Eu quero agradecer aos irmãos por essa oportunidade de estarmos falando do Senhor. E dizer aos irmãos que continuem orando. Jeremias foi um atalaia, uma sentinela, um vigia em Israel. Ele estava sobre a torre de vigia. Enquanto Israel se prostituía com seus deuses, Jeremias dizia: o Senhor virá e vos punirá. O Senhor virá, o Senhor está no controle. Ei, você hoje é o Jeremias da tua casa. Você hoje é uma atalaia na tua casa. Você é o sentinela, é o vigia. Talvez você seja o único crente na tua casa, na tua família. Você é o sentinela da tua casa. E às vezes a gente vê as pessoas se atormentarem. E nós, como sentinela, nós que guardamos o depósito, as verdades de Deus, precisamos dizer para o mundo: estamos passando por dificuldade, por esse período de dificuldade e calamidade, mas há uma esperança para o Brasil, há uma esperança para a humanidade. Por mais que o diagnóstico seja o pior, nós diremos o seguinte: Deus está sob o controle da humanidade. E não é confissão positiva, é porque as Escrituras dizem isso, que dentro do seu decreto soberano, todas as coisas apraz ao Senhor. Nada que acontece na humanidade sai do propósito de Deus. E que nessa noite, a esperança, Deus é a nossa esperança. Eu sou feliz porque eu tenho um Deus que, em meio à dificuldade, eu posso olhar para as Escrituras. Ele me diz assim: ó, eu estou convosco desde a fundação do século. Existe alguma coisa impossível para mim? Lembro-me de Ana, quando disse assim: olha, na sua oração, o Eterno é quem empobrece, é quem tira a vida e a dá. É Deus, irmãos, é Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E que nessa noite Deus nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor guarde a tua família. Eu peço para os irmãos, conclamo os irmãos, oremos pelos médicos, pelas pessoas que estão nesse momento em maior zona de risco. Que se você puder, fale de Jesus através do WhatsApp, através do Instagram. Fale das verdades de Deus.
porque só o Senhor é a nossa esperança. Se ficarmos só passando as notícias ruins, nós não evangelizaremos, não ganharemos ninguém para Jesus. Então, nesse momento de calamidade, sejamos Jeremias. Anunciaremos a calamidade, mas também anunciaremos a esperança. Eu quero orar por você e dizer a você que Deus guarde você, guarde a sua família, guarde a sua casa, guarde o seu depósito. Você que talvez tenha sido atingido financeiramente, você microempreendedor, você que talvez seja autônomo e você não sabe o que vai fazer amanhã, talvez você esteja na tua casa com os seus recursos sendo esgotados. Ei, Deus, Ele pode suprir a tua necessidade. Deus, Ele pode nutrir a tua casa. Simplesmente nós precisamos administrar as nossas coisas através do que o Senhor Ele tem para nos dizer. E eu queria orar com os irmãos agradecendo e pedindo a Deus que seja o centro das nossas vidas. Fechemos os olhos e peço a você que, num ato de fé, dentro da tua casa, você possa se levantar e ir a algum local específico, área específica da tua casa, ou até mesmo uma dificuldade dentro da sua casa. Erga as tuas mãos para este local, este ato de fé, e diga ao Senhor onde está o teu medo, onde está a tua dificuldade, porque eu tenho certeza que Ele nos dirá que não existe nada difícil que Ele possa resolver. Meu Deus, nós engrandecidos estamos pela Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que Tu és o nosso guia, Tu és a nossa força. E nós agradecidos estamos, Senhor, e engrandecemos ao Senhor, porque sabemos que Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa força. Torre forte é o nome do Senhor. Os justos correrão para ela e encontrarão refúgio. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que o diagnóstico, a situação é difícil, Senhor. Mas o Senhor mesmo é quem nos diz que não existe algo difícil ao Senhor. Deus, ensina as nossas vidas a serem Tua. Ó Deus, quebra os ídolos dos nossos corações. Revela os segredos dos nossos corações. Ó Deus, não deixe, Pai, que essa dificuldade nos afaste de Ti, Senhor. Senhor, não deixe, Pai, que a tempestade, Deus, venha encher a nossa casa, Deus, e nos inunde e nos afogue. Mas que tudo isso, Pai, possa nos ensinarmos a sermos cristãos melhor. Ó Pai, que onde houver um crente, onde houver um amigo do Evangelho, possa ser alcançado pela essa mensagem. E que nós possamos entender que Tu és a única esperança. Que as calamidades passariam, que as calamidades passarão. A Bíblia nos diz, Senhor, o Teu Evangelho nos diz, Senhor, que aquela geração passou, Senhor. Essa geração também irá passar, Senhor. Mas a Tua palavra não passaria, Deus. Ó Pai, se existe, Deus, neste momento, algum cristão, irmão nosso, desesperado, com o que irá fazer amanhã, Senhor, nós sabemos que existe, Senhor. Traz o conforto, Senhor. Traz, Deus, o consolo da Tua palavra. E sobre, Deus, a família que chora seus mortos nesse momento, Senhor. Ó Deus, consola, Senhor. Ó Deus, os irmãos nossos que estão em países, Deus, como a África, no continente, Deus, da África, nos continentes asiáticos, Senhor, nós oramos porque sabemos que esses continentes são assolados diariamente, Deus, por outros tipos de enfermidades, Senhor. Ó Deus, nós oramos pelos missionários que estão neste local, Senhor. Ó Deus, traz um bálsamo, Senhor, sustento, Deus, que haja, Deus, uma ajuda humanitária para os nossos irmãos missionários que padecem nesse momento. Nós oramos também, Deus, pelo setor da saúde. Senhor, Deus, quantos médicos, Deus, têm morrido, Deus, ajudando outras pessoas, quanto enfermeiro, Deus, tem colocado as suas vidas à disposição, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, guarda esses profissionais da saúde, guarda os profissionais de segurança, Senhor. Ó Deus, também queremos orar, Deus, pelos caixas de supermercado, pelas pessoas que são responsáveis para abastecer os supermercados, Senhor. Nós oramos por essas pessoas, Senhor. Ó Deus, a protegemos pelo sangue de Jesus, ó Deus, que o Senhor as guarde e que Deus, elas possam entender, Senhor, que neste momento é o Senhor que nos guarda, Pai.
Oramos por cada casa, oramos pela família Peniel, Senhor. Guarda os teus filhos da nossa igreja, Senhor. Oramos por toda a igreja brasileira. Oramos pelo presidente da nossa nação, Deus. Oramos pelo Planalto da Alvorada, Senhor. Oramos por Brasília, Senhor. Oramos pelos vereadores, pelo prefeito ACM Neto, por Rui Costa, o nosso governador, Senhor. Oramos, ó Deus, por todos os nossos governantes, Senhor. Oramos por todos os irmãos, os líderes religiosos dessa nação, Senhor. Ó Deus, que ao invés de discordância, ao invés de briga, Senhor, haja uma união e uma transformação em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos chorar pelos pastores da nossa congregação. Toma a vida do pastor Davi nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor abençoe, dê sabedoria. O Senhor guarde, Senhor. O Senhor guarde o seu trabalho. Ó Deus, oramos pela vida da pastora Meire. Deus, abençoa a tua filha, dá saúde, Senhor. Ó Deus, também queremos orar, Deus, pelos aqueles que estão em risco, Senhor, os diabéticos, os que sofrem com câncer, os que sofrem com vírus HIV. Oramos por todos esses, Senhor. Guarda, Senhor, e faça, Senhor, cumprir em nós a tua vontade soberana e permissiva. Amém. Agradeço aos irmãos que me ouviu um pouco daquilo que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração nesses dias. Eu quero dizer para os irmãos da minha congregação: não estou aguentando mais essa vida de quarentena. Eu estou precisando voltar para a minha congregação. E que possamos entender o seguinte: que amamos a igreja estrutura física. Nós amamos estar em comunhão com os irmãos. Nós amamos estar na casa do Senhor. E às vezes, eu falo de mim mesmo, às vezes a gente fazemos tanto descaso para estar na igreja. Esses dias eu estava pensando na minha escola dominical física, de estar com os irmãos, o relacionamento nosso interpessoal. Mas eu conforto os irmãos dizendo que já estaremos juntos novamente, dizendo que somos Igreja Peniel, somos igreja no Brasil, que somos resistência diante dessa dificuldade. Deus nos abençoe e fiquemos todos na paz do Senhor Jesus. Graça e paz, irmão.